Olá, meus irmãos, tudo bem? A gente está aqui gravando essa aula sobre a marca da Igreja Saudável, chamada de membresia, porque além da gente querer remir o tempo, a gente pretende também manter esse conteúdo no arquivo digital da igreja para revisitação dos irmãos. Nós entendemos que esse conteúdo é muito caro e pelo tempo que estamos passando a respeito de reforma do estatuto, também recadastramento de membros que foi aprovado pela igreja, e tendo em vista que foi recomendado à igreja em assembleia que ela enrijeça a sua forma de entrada e também de permanência na membresia, o que será feito na reforma do estatuto, nós então precisamos levar mais a sério e pensar sobre o que é a membresia de uma igreja saudável. E essa é uma das marcas, né, que nós vamos encontrar aqui, que precisa ser considerada com muita atenção e faz muita diferença para o tempo que estamos vivendo. Eu vou projetar para vocês a lição, tendo em vista a necessidade que nós temos de ah, olhar que esse conteúdo não é criação da cabeça de um homem que não teve o que fazer um dia qualquer, né? Não é coisa da cabeça de um pastor inexperiente porque está auxiliando um pastor meio caduco, no caso o pastor Alvo me auxiliando. Não, isso aqui é uma coisa que está claramente nas escrituras e por causa disso ela coincide com aquilo que tem sido uma labuta nossa, que nossa membresia seja real. E por isso eu vou passar para vocês a lição integralmente, vou projetar para vocês nesse vídeo e a gente vai poder ter a oportunidade ao final de conversar sobre isso presencialmente na igreja quando o vídeo for visualizado em escola bíblica, mas ele também estará disponível para aqueles ausentes que precisam desse conteúdo e nós estaremos à disposição para aqueles que se quebrantarem, quiserem reaver a sua membresia com a sua igreja, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Então, vamos passar aí ao conteúdo. Nós temos aqui já nós temos aqui a marca número 6, né? Membresia. Nós já vimos então 5 marcas e agora vamos. A anterior foi evangelização, né? E com base em Atos 2, 41 e 42, nós vamos pensar sobre essa marca da igreja, ok? A marca em uma frase seria mais ou menos o seguinte: a membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e o cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado abaixo, né, os cuidados da igreja, dentro dos cuidados da igreja que seria. Para introduzir, ele faz uma citação aqui de Mark Dever, no livro escrito em 2007, na página 16, que assim diz: a igreja não é um acessório, é a forma de seguir a Jesus. Então vamos lá. Vivemos em uma era que traz desafios particulares à noção de membresia. Outrora, a identidade conservadora era solidamente ligada ao clã, à família, à religião e à nação. Devido aos abusos de visões mais extremas, a identidade moderna é mais líquida. Ela não se baseia em pilares fora de si, mas na autoafirmação. Essa é uma questão que é incontestável, né? Claro, havia problemas no passado, porque o pecado estava no passado também. Desde que o homem é homem caído, tudo que o homem produz tem efeitos da queda, e o conservadorismo sem o evangelho não ajuda sozinho. No entanto, os respingos do reino caíram sobre a sociedade e havia pilares, padrões que auxiliavam a sociedade em sua saúde existencial, interativa. No entanto, isso tem sido derrubado, né, ao longo dos séculos. E aí o autor continua, olha só. Isso levou a geração atual a ser marcada de muitas maneiras por individualismo. O que seria isso? Minha felicidade é o mais importante. E consumismo. O que significa isso? Estou disposto a utilizar cada vez mais outras pessoas e outras coisas. Isso resultou em quê? Em fobia, medo, a comprometimentos. Jovens até podem viver juntos, mas não se casam. Olha só, se eu me comprometer, vai que dá errado, né? E rejeição de instituições. Por quê? Toda instituição é travada e corrupta. Não existe bem em instituição. Sempre é para o mal, né?
Isso são preconceitos também. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: infelizmente, esse mundanismo entrou na igreja. Às vezes, reagindo a abusos de autoridade, a um institucionalismo morto, que aconteceu de fato, muita coisa até hoje acontece, a igreja caiu no pragmatismo, fazendo de tudo, inclusive sacrificando algumas doutrinas e práticas históricas a fim de atrair a nova geração. Que perigo! Que perigo! O impulso evangelístico é bom, porém, como Max Stiles, deve ser assim que se lê, não sei, diz, a evangelização não bíblica é um método de suicídio assistido da igreja. Ou seja, quando a igreja se utiliza de métodos e mensagens que contrariam os princípios bíblicos para atrair as pessoas, ela vai receber não convertidos em sua membresia, e isso terá resultados devastadores. Se vocês se lembram bem, nós falamos sobre conversão numa das nossas marcas de uma igreja saudável. Foi a penúltima. E nós vimos ali que sem conversão verdadeira não há membresia verdadeira. Porque a igreja é lugar de pecador arrependido dos seus pecados. Gente que sabe que mereceu o inferno, mas que vai para o céu. Quando a gente não tem essa base evangélica, que é a boa notícia, que resolve a má notícia do pecado, nós temos então um clube, uma confraria de pecadores cheios de autoestima, cheios de alta autoestima, cheios de autojustificativas, cheios de autojustiça, de autocomiseração, de vitimismos. E essa membresia está doente, porque eles serão, como no mundo todo, concorrentes, competidores, amedrontados, agressivos e terão como base o próprio ego. E no final todo mundo se destrói nessa história. É assim o mundo sem Deus. Entende? E como a igreja muitas vezes está sendo tolerante demais com isso. E aí ele faz algumas perguntas, né, para se discutir. Você acha que a igreja é uma instituição? Olha aí. Por que é problemático receber incrédulos na membresia da igreja? Olha, para a primeira pergunta, sim, ela é uma instituição. Ela foi instituída. Ela é uma instituição de Jesus. E como organismo vivo, ela precisa de organização para funcionar bem. E veremos isso adiante. E por que é problemático receber incrédulos na membresia da igreja? Porque se a igreja já não basta que o campo seja um mundo onde nascem trigo e joio juntos, a igreja começa a plantar dentro dela o joio, aí é complicado, né? Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 5, que não é para a gente se separar do mundo por causa de ter pecadores, senão a gente teria que ser tirado do mundo. Mas quando alguém se refere a si mesmo como irmão em Cristo, quando alguém se diz irmão, ele tem que ter posturas de irmão. E aí, se esse alguém quer viver no pecado e não se arrepende, ele tem que ser tirado da membresia. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5. Entende? A gente não pode deixar incrédulo permanecer na congregação dos justos. E aí, a gente continua. O que é membresia de igreja? Muitas pessoas são favoráveis a uma igreja mais orgânica e menos institucional. Eu, particularmente, inclusive, sou muito favorável a isso. No entanto, eu tenho que tomar cuidado que eu posso pecar e querer algo diferente do que Cristo instituiu. E o autor explica isso muito bem, preste atenção. Todo organismo vivo, porém, possui uma organização, desde a parede celular, a casca de uma árvore até nossa pele, estruturas que impedem o que é ruim de entrar e permitem o que é bom, têm sustentado a vida debaixo do plano do Criador. Essa frase é de extrema importância para nós, porque nós precisamos de estrutura para não permitir o que é ruim de entrar e permitir o que é bom de entrar, certo? A organização existe para proteger e promover a vida do organismo. Olha só. Muitos enxergam a membresia formal de igreja como uma estrutura arcaica e impessoal. E é fato que, se abusada, pode ser assim mesmo. Então, acho que todos nós temos marcas disso em algum nível, né? Seja em casa, né? A estrutura da paternidade tomar o lugar do cuidado e se tornar um abuso, né?
a estrutura da liderança no trabalho, deixar o lugar da ordem do ambiente e se tornar um lugar de abuso por conta desses institutos, né? A membresia, porém, é uma expressão da realidade espiritual que temos em Cristo e uma manifestação concreta de nosso amor pelos nossos irmãos. Como bem coloca o pastor Mark Dever, olha só, leia comigo aí. Como um templo possui tijolos, um rebanho ovelhas, uma vinha, ramos e um corpo membros, em um sentido, ser membro da igreja começa quando Cristo nos salva e nos torna membros de seu corpo. Eu acho que a pontuação dessa primeira parte ficou errada. Pode ter sido na tradução, né? Não sei como é que é no original. Agora, olha só, contudo, essa obra tem de expressar-se em uma igreja local. Nesse sentido, a membresia de igreja começa quando nos comprometemos com um corpo específico. Ser um cristão significa estar unido a uma igreja, ou seja, não rola esse negócio da gente achar que eu sou membro da igreja de Jesus, eu vou tudo quanto é igreja, visito cada domingo uma igreja diferente. Isso não existe. Cada domingo eu vou numa denominação para poder ser parte da igreja de Jesus como um todo. Não, isso não existe. Visitar uma igreja de vez em quando, você tem esse direito, e até eu diria um dever, né, da gente minimamente ter uma ideia de quem são os irmãos que Deus nos deu e que se reúnem e congregam em outros lugares, batistas e não batistas. No entanto, assim como eu visito famílias de amigos, mas moro na minha casa e tenho prioridade com quem mora comigo, na igreja local, embora eu possa visitar outros irmãos, eu moro com essas pessoas. Eu congrego com elas, eu convivo com elas e são elas que me pastoreiam, são pastoreadas por mim e caminham comigo na caminhada cristã, certo? Então, seguindo aí a nossa revistinha. Mas então, que é membresia de igreja? Olha lá. Em Atos 2, temos o Pentecostes e a primeira pregação após a descida do Espírito, o começo do cumprimento da grande comissão. E Lucas nos dá um resumo interessante sobre a vida da igreja nos versículos 41 e 42 do capítulo 2 de Atos, né? Existe um processo de membresia. Como é que é? A aceitação do evangelho, o batismo e então acréscimo à membresia. O versículo 41 nos apresenta o processo, então. Aqueles que aceitaram a palavra, o que está escrito lá? Arrependeram-se e creram na pregação do evangelho. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados. O que significa isso? Eles professaram publicamente a fé. E isso marcou o acréscimo à igreja. Ou seja, a igreja deve admitir em sua membresia aqueles que receberam a Cristo e o sinal de entrada da nova aliança, que é o batismo, certo? É importante ressaltar que o batismo possui um aspecto inicial e comunitário. Inicial, pois deve ser realizado próximo à conversão e porque é necessário para a membresia e para a participação na ceia. Então, esse aspecto inicial do batismo tem a ver com ele ser a porta de entrada na membresia da igreja, mas também é a habilitação para a participação na ceia do Senhor. Então, isso é um aspecto inicial que inicialmente é individual. Agora, ele passa também a ser comunitário, um aspecto comunitário. Por quê? Porque Paulo diz que todos nós fomos batizados em um só corpo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Ou seja, o batismo que simboliza a nossa união com Cristo também simboliza a nossa união com o corpo de Cristo. Ele coloca claramente que nós somos batizados num só corpo. E o corpo não é o meu corpo na água. É o corpo de cada um que soma o todo do corpo de Jesus. Percebem? Há um aspecto comunitário do batismo cristão. Irmãos, isso aqui é muito negligenciado, inclusive por mim, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca tinha tentado, nunca tinha pensado com profundidade. E mudou muito a minha cabeça. O batismo também é uma expressão da coletividade da igreja, e não só da individualidade daquele que professa a fé. Então, como é que nós temos isso? Ele agora vai nos apresentar um segundo aspecto. O versículo 42 nos fala o que é viver na membresia. Temos aí a doutrina, a comunhão, a ceia e as orações, né? Aqueles que foram acrescentados viviam de forma diferenciada dentro da cerca da membresia. Eles se devotavam perseverantemente na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o que fala lá o versículo 42 de Atos 2, né? Ali havia um campo verdejante de vida cristã. Percebem? Havia um modus operandi dessa igreja. Claro que a gente não tem como replicar tudo exatamente igualmente, porque era outro tempo, era outra localidade, era uma outra realidade,
No entanto, as bases, os princípios eternos disso permanecem até hoje. Isso a gente percebe quando o evangelho vai para outras cidades, para outras províncias, para outras nações, e conquanto haja diferença de métodos, nunca há diferença de conteúdo nem de conceito. O texto diz partir do pão, provavelmente apontando para a celebração da ceia. É importante ressaltar que a ceia possui um aspecto contínuo e comunitário. Que fantástico também! O batismo inicial e comunitário. A ceia contínua e comunitária. Como assim? Contínuo? Pois ela não é celebrada só uma vez. O batismo, sim, né? Só uma vez. Mas é repetida periodicamente na vida da igreja. Existe uma regularidade ordenada pelo nosso Senhor. Agora, a ceia também tem um aspecto comunitário, por quê? Porque Paulo diz que somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Também me passou batido isso. Nós expomos esse texto recentemente na igreja, 1 Coríntios capítulo 10, e eu não atentei para essa lição tão profunda. Meu pai, como isso toca meu coração, viu? Um aprendizado para mim. Nós tomamos a ceia, participando do único pão, que é a ideia de que a representação do único Salvador que foi moído por nós, né? E então, por causa disso, nós somos unicamente um pão, um só corpo. Que aspecto comunitário é esse da ceia? Meu pai. Ou seja, a ceia que simboliza a nossa união com Cristo também simboliza a nossa união com o corpo de Cristo. Já tinha pensado nisso? Eu confesso a você que não. Dessa forma aqui, não. Muito profundo. Repare então que a entrada na membresia e a vida da igreja são reguladas pelas duas ordenanças dadas por Cristo. Não devemos pensar no batismo e na ceia como algo individualista, ainda que seja individual, participação, no sentido de que ninguém toma pelo outro, né? Ninguém se batiza pelo outro. Mas a gente deve pensar como algo que possui tanto aspectos pessoais quanto comunitários, que são demonstrados visivelmente ao participarmos da ordenança que é realizada ou dada a nós por outros. Alguém nos batiza e alguém nos serve o pão. Aí sim. Sempre alguém antes de nós que vem. Você não lê a Bíblia e vai lá, bota a mão na cabeça e desce na água, né? Joseph Smith, um dos pais batistas, fez isso e isso não foi aceito pelos demais irmãos com que ele se encontra depois. Não, alguém tem que te batizar. É por isso que Cristo, inclusive, dá o exemplo e ele é batizado por alguém. E alguém tem que nos servir o pão, porque alguém sempre vai dar a vida por nós como reflexo do que Jesus fez por nós. Ninguém se salva por si só, né? Que coisa. Isso significa que a igreja também proclama algo ao batizar e ao servir a ceia. Ela afirma reconhecer naquela pessoa alguém que recebeu a Cristo. Vejam só, meu Pai. Assim, um membro de igreja é uma pessoa reconhecida oficialmente e publicamente como um cristão diante das nações. Fantástico, né? Lehmann escreve aí. A igreja recebeu a autoridade de Jesus para analisar a vida e a profissão de fé de uma pessoa e emitir um veredito em nome dos céus. Está lá em Matos, meu Deus, Matos, hein? A gente mata a Bíblia assim, né? Mateus 18, 15 a 20, dando a ideia de que Jesus deu a chave dos céus e o que ela dissesse que seria o que aconteceria na glória eterna se ela desligasse, se ela ligasse, certo? E ela o faz batizando em nome do Deus Trino aqueles que se tornaram discípulos do Messias ressurreto. É o meio com que ela cumpre esse ministério que recebeu. Assim como uma embaixada não torna alguém um cidadão, mas reconhece quem pertence à nação, a igreja não torna alguém um cristão. É o Espírito que faz isso. Nós não queremos que a igreja salva. Mas ela reconhece aqueles que aceitaram o evangelho por meio do batismo. Lima, não sei o que se lê, da página 32 do seu livro. Ela declara à igreja, local e visivelmente, no tempo e no espaço, então, o que cremos ser verdadeiro, universal e invisivelmente. Essa igreja que é para além do que nós vemos e com quem convivemos aqui, a igreja invisível e atemporal de Cristo, ela se revela nesse corpo local, temporal. Por isso que é tão importante a nossa vida com essa comunidade regularmente. Tomar a ceia, o batismo, não nessa ordem, né? O batismo e a ceia, o batismo uma única vez, a ceia regularmente. Irmãos, atentemos para isso, por favor. Vamos seguir. Olha o que diz aí.
Então, que é a membresia da igreja? Jonathan Leeman define da seguinte forma: a membresia é, primeiro, uma aliança de união entre uma igreja específica e um crente. Uma aliança que consiste, segundo, na confirmação que a igreja faz da profissão de fé no evangelho por parte do crente. E terceiro, na promessa da igreja de oferecer supervisão ao crente. E quarto, agora sim, na promessa do crente de se unir com a igreja, de se reunir com a igreja e de se submeter à sua supervisão. Então, isso é membresia de igreja. É uma aliança, um pacto, porque nós temos um pacto de membresia, em nossa denominação, inclusive, em que a confirmação que a igreja faz da profissão de fé do indivíduo é ali publicamente, né, reconhecida. E nós temos a promessa da igreja oferecer supervisão ao crente e também a promessa do crente de se reunir com a igreja e submeter a sua supervisão e assim servir com seus dons, talentos, tempos, finanças, como a gente faz quando admite um membro na igreja, né? Então, vamos desempacotar, vamos fazer uma pinça e abrir isso aí. Primeiro, aliança. É um acordo solene entre um cristão e uma igreja local. A gente tem que ter palavra, a gente tem que ter compromisso. Confirmação. A igreja, por meio do batismo e da ceia, confirma a profissão de fé de seus membros. Então, esse ato único do batismo e contínuo da ceia são maneiras públicas da gente participar desse corpo. Supervisão. Os pastores e os membros buscam ensinar, exortar, admoestar o crente, está faltando aqui certamente, está mal traduzido, né? Para que ele persevere na fé. Ou seja, é ordem bíblica que a membresia ouça a voz dos seus pastores, né? Reunir e submeter, o crente promete não deixar de congregar e viver sua vida de discipulado a Cristo debaixo do ensino daqueles discípulos. Quando alguém deixa de frequentar cultos regularmente, deixa de caminhar com a orientação pastoral, deixa de contribuir com dons e talentos, ele está ou mentindo, mostrando que mentiu sobre o compromisso que disse que teria, ou ele mudou de ideia. Das duas, uma. Ou ele pede perdão e volta ao compromisso assumido, ou ele pede perdão, aliás, de três, uma, né? Ou ele pede perdão porque mudou de ideia no percurso e agora quer voltar ao primeiro amor, daquilo que foi verdade, mas que ele mudou de ideia depois, ou ele vai embora. Ele só não pode permanecer assim. Se ele não for por conta própria, é papel da igreja agir para retirá-lo. A gente parece que tem dificuldade de aceitar isso, mas isso é o que está na palavra, irmãos. O que é de entendimento de um monte de gente que estuda a palavra. Seguindo aí, o autor nos dá algumas questões para discussão, né? Que ações práticas você pode tomar para supervisionar amorosamente a fé de seus irmãos de igreja? Aqui a gente pode ter a ideia de ligar quando a pessoa está ausente, a gente pode conversar, tomar um café para aquele que é presente no culto, mas que só assiste, não se enturma com ninguém, não bota nada da sua própria vida a serviço do reino, né? Tantas coisas que a gente pode fazer. Que ações práticas você pode tomar para se submeter à igreja local? Estar presente, prestar atenção nos sermões, participar dos cultos, né, dos encontros, colocar seus dons e talentos à disposição dos irmãos para que você possa também servir enquanto é servido. Tanta coisa pode acontecer, né? Eu espero que a gente possa estar pensando numa reformatação, né, da nossa mente, numa reorganização da nossa mente e de uma mentalidade de membresia mesmo, para que nós não falhemos nesse projeto de igreja que o Senhor tem para nós, certo? Seguindo agora o segundo ponto, isso é bíblico? Pois é, porque não adianta ter uma ideia, o autor pode ser muito bom, mas isso é bíblico. Atos 2, 41 e 42 mostra a realidade da membresia da Igreja Apostólica. Entretanto, muitos ainda duvidam se a membresia formal é algo bíblico. Aqui estão mais argumentos em prol da membresia da Igreja. Gente, é fantástico. Preste bem atenção como é que esse autor é feliz na sua argumentação. Primeiro, Deus sempre buscou demarcar uma clara diferença entre seu povo e o mundo. Na criação já foi assim, porque Deus faz um jardim especial para o homem e para a mulher, para além de todo o planeta. No dilúvio, nós temos
Noé, sendo o povo de Deus chamado com a sua família, e os demais, infelizmente, se perderam. Ao chamar Abraão, Deus fala claramente que, apesar da terra toda ser dele, ele estava fazendo um povo para si. Não tem jeito também. Há, inclusive, o sinal da circuncisão que vai separar os povos, o povo de Deus dos demais povos do mundo. Ainda no Antigo Testamento, aí ele coloca, né, poderíamos citar o contraste entre Israel e as nações, são vários. A história de Raabe, que por sua fé viva no Deus de Israel, foi liberta e incluída no povo e na linhagem do Messias, ou seja, outros não foram contados como parte do povo. Ela foi por causa da sua atitude em relação ao povo de Deus, ao próprio Deus. E esse padrão prossegue no Novo Testamento, alcançando sua plenitude na igreja. Por exemplo, Pedro escreveu que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não éramos, agora somos povo, certo? Em segundo lugar, as imagens da igreja incluem a noção de membresia. Nós temos é, é, várias ilustrações, comparações que a Bíblia fala, né? Meios dela representar essa igreja. Nós somos irmãos de Jesus, uns dos outros e filhos de Deus. Somos uma família. Nós temos a metáfora do corpo. Sai daí, moço. A metáfora do corpo, que é a ideia de que Cristo é a cabeça, nós somos todos partes uns dos outros, formando um corpo só. Inclusive, a gente serve com dons e talentos nesse corpo. Nós somos habitação. Para com isso. Nós somos habitados pelo Espírito, então nós somos uma casa para Deus, um templo sendo edificado como pedras vivas. Então, para além dessas ilustrações, em terceiro lugar, a membresia da igreja é pressuposta por todo o Novo Testamento. Ela é pressuposta na grande comissão, pois o novo discípulo deve se submeter ao batismo e ao ensino de outros discípulos. Quem está fora desse processo não é da igreja. É pressuposta pela contagem de membros e pelas votações, mostrando que a igreja sabia quem eram seus integrantes. Aqui tem a ver com a contagem dos 120 que estavam na casa, os quantos se reuniram após a pregação de Pedro, a escolha dos diáconos, quando houve a votação dos 7 nomes, né? A votação para como a igreja ia se portar diante da entrada de gentios, são os textos que estão aqui, que eu estou me lembrando. Também a membresia é pressuposta pela responsabilidade dos presbíteros e das ovelhas, pois os pastores devem saber de quem vão prestar contas, e os membros, quem são seus líderes. Então, tanto eu devo saber de quem eu vou prestar conta, eu não vou prestar conta dos membros da Central, nem dos membros da Assembleia de Deus, eu vou prestar conta da Quinta Igreja Batista, que eu pastoreio. E os membros da Quinta Igreja Batista vão prestar contas do que estão fazendo com esse ministério. Você não é culpado por não ouvir os sermões do pastor Godoy na segunda igreja. Você será culpado se não ouvir os sermões que eu prego na quinta igreja. E olha que há muitos que precisam repensar o quanto tem ignorado a voz de Deus aqui, mas estão ouvindo na internet, estão ouvindo em outras igrejas, em outras fontes, lendo livros, um monte de gente falando, mas quem pastoreia a sua vida é quem está caminhando junto com ela na mesma congregação. E essa membresia também é pressuposta pela disciplina eclesiástica, pois não faz sentido colocar para fora quem nunca foi considerado de dentro. Quando Jesus nos ensina a fazer disciplina e tirar o gentio, é porque ele era contado dentro primeiro. Quando Paulo fala de que a gente deve expulsar aquele que está no pecado e não se arrepende, é porque ele não vai fazer parte daquilo que ele antes fazia, certo? São listas que a igreja tinha. As viúvas que iriam receber, por exemplo, né, o sustento, tinha uma lista. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5. Paulo explicitamente diz em 1 Coríntios 5 que há aqueles de dentro e aqueles de fora, e não devemos ofuscar a separação entre a igreja e o mundo em nome de um pretenso amor que pensa ser mais sábio que Deus. Isso é muito triste. A gente acha que ama porque tem dificuldade de botar para fora, que não vota nunca a favor de que as pessoas saiam. Mas isso é pretensão, é arrogância, porque Deus mandou fazer isso. Então a gente ama mais do que ele, é mais sábio do que ele. Por que Deus quis delimitar tão claramente quem está dentro e quem está fora, irmãos? Porque simplesmente eu poderia dizer, porque o corpo só é corpo porque tem contornos, é identificável. Eu não sou outros irmãos não sou eu. Outros irmãos não são eu, né? Esquisito falar isso. Os irmãos são quem são e eu sou quem sou por causa dos meus contornos, os irmãos dos seus. A igreja precisa delimitar quem ela é para que ela possa refletir Cristo com clareza.
E ele pergunta: é coerente dizer esse cristão e se recusar a ser membro de uma igreja? É claro que não, não é? Ou você discorda disso? Alguém poder seguir a Cristo sem estar no corpo dele? É muito estranho. É claro que é incoerente e é antibíblico, né? Bom, o que isso tem de implicação para a igreja, então, na última parte de nossa classe? Diante da importância do assunto, precisamos entender que a membresia deve ser significativa em nossa igreja. Um rol de membros relaxado, com irmãos que há muito não participam da vida comunitária. Esse tipo de rol de membros passa a mensagem que alguém pode dizer amar a Deus sem amar os irmãos, enganando a pessoa afastada e desencorajando os membros ativos. Quantos de nós já tivemos a falsa ilusão de sermos parte do corpo só porque o nome está no rol de membros? Quantas pessoas pensam que serem desligadas do rol de membros as fará deixar de ser membro quando já estão longe, já não caminham, já não são membros de verdade, estão enganadas? E quantos irmãos ativos, fortes, firmes ali, querendo crescer e se dedicar à obra do Senhor, estão sendo desencorajados por esse tipo de manutenção? Não, vai dar lá mesmo, ninguém faz nada com essas pessoas. Percebe? Além disso, precisamos abolir a ideia de que há membros comprometidos e membros não engajados. Isso não existe. A membresia é o comprometimento. A membresia é o pacto. A membresia é o compromisso de amar e servir aos irmãos, vivendo em unidade e comunhão. Não existe membro não praticante. O compromisso que alguém assume com a igreja não deve ser baseado no conforto. Olha que frase. Ela não deve pensar que pode envolver-se com a comunidade conforme seu gosto. Não é isso que somos ensinados no Novo Testamento. Para ser uma comunidade cativante, que torna o evangelho visível, precisamos que nosso compromisso seja baseado no chamado. E aí tem os dois irmãos, né? O Mark Dever e o do Pneu lá do Dunlop. Então, para ser uma comunidade cativante que torna o evangelho visível, precisamos que nosso compromisso seja baseado no chamado de Deus, de vivermos os mandamentos uns aos outros, mesmo que seja difícil, desconfortável e sacrificial. Somos chamados a amar, a saudar, a acolher, a suportar, a perdoar, a encorajar, a guardar, a cuidar, a sujeitar uns aos outros. Meus irmãos, vocês viram a riqueza de biblicidade, de fundamentação bíblica para tudo que está sendo dito aqui? São ordens claras da Bíblia. Isso é termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, amados, o qual se humilhou por nós e nos amou até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses 2, onde nos é dito que nós tenhamos todos, no verso 5, o mesmo sentimento que houve também nele, né? E aí, para a gente fechar, algumas pessoas entendem que devemos envolver os incrédulos em toda a vida da igreja para que ele possa, aos poucos, se converter. Ele deve pertencer antes de crer. Qual o problema com essa visão? Vocês podem responder isso? Vamos dar uma pausa no vídeo e pensar nisso um pouco? Segunda questão: seu compromisso com a igreja está mais baseado no seu conforto ou no chamado de Deus para a sua vida? Pensa aí. Importante essa pergunta. Porque como é que eu sei se está no meu conforto ou se no chamado de Deus? Se está no meu conforto, tem a ver com minhas conveniências. Não, hoje eu estou tranquilo, eu estou com vontade de ir na igreja hoje eu estou animado. Não existe isso. Não, hoje não tive visita nenhuma, né? Geralmente o pessoal vem na minha casa no domingo e aí eu não posso ir, mas hoje não tem ninguém, eu vou. Não, hoje não tem jogo do Vasco, do Fluminense, então para mim não faz diferença. É, eu vou aparecer. É, não. Não pode, isso aí é conforto. Não, não tendo problema com ninguém, não tem ninguém me dando trabalho de nada, ninguém me desagradou em nada, então eu vou. Eu me sinto muito bem, né? Fico todo mexido, emocionado, arrepiado. Eu me sinto tão extasiado, cheio de calafrios quando eu vou lá. Eu me sinto tão bajulado, as pessoas todas falam comigo, então eu vou. Isso é conforto. Isso é para clube, isso não é para igreja. A igreja é para o chamado de Deus para nossa vida. Vem e segue-me. É o que ele chamou. Quais são as formas que você pode melhorar essa conduta? Pensa aí. Para concluir, Jonathan Lehman lista 12 razões por que a membresia é importante. Ele diz: de carreirinha, é bíblico, não dá para contestar. Segundo,
A igreja são seus membros. Não dá para contestar. Terceiro, é um pré-requisito da ceia do Senhor. Sim, só membro da igreja pode participar da ceia do Senhor. Quarto, e é para todo crente participar. Então, se você não participa, você está em pecado. Se você não é membro, você não pode participar. Quarto, é como oficialmente representamos a Cristo. É o que a Bíblia diz. Como igreja, como corpo. Quinto, é como declaramos nossa maior lealdade. Aquilo que a que eu sou mais leal, eu vou dar minha vida por aquilo, né? E a igreja é o lugar para mostrar nossa lealdade eterna. Sexto, é como tornamos real e experimentamos as imagens bíblicas da igreja. Todas aquelas metáforas, ilustrações são vividas para quem vive junto, né? Sempre é para viver junto. Sétimo, é como servimos uns aos outros. Nosso serviço à comunidade, aos parentes, familiares, eles, por mais belos que possam ser e necessários e devem existir, eles não se comparam ao serviço que prestamos aos meus pequeninos irmãos, disse Jesus. E irmão de Jesus só quem crê no Evangelho. Oitavo, é como seguimos a líderes cristãos, porque Deus ordenou que nós ouvíssemos a sua voz por meio de quem nos pastoreia, de quem nos lidera. Nono, é como ajudamos líderes cristãos a liderarem, porque foi dito que nós, sim, liderássemos sendo liderados de pastores, que nós colocássemos nossa vida à disposição, ajudando esses líderes. Décimo, torna a disciplina eclesiástica possível, sem igreja com membresia atuante, presente, próxima, não tem como fazer disciplina de verdade. 11, dá estrutura à sua vida cristã. Sim, a vida cristã não é uma carreira solo. Eu preciso de um lugar que me dê direcionamento. E nós estamos trabalhando tanto para que a gente possa ter isso, irmãos. E por fim, constrói um testemunho e convida as nações. É claro, essa igreja de Atos 2 caiu na graça do povo. A gente precisa cair na graça do povo por aquilo que a gente produz em conjunto. Cada um ser um portento, uma obra-prima, por mais belo que possa ser, só vai mostrar muito mais o nosso orgulho, nossa soberba, e as pessoas vão nos bajular individualmente. O que nós produzimos como corpo e família, diz a Bíblia, que na nossa caminhada em conjunto, na nossa unidade, o mundo creria que ele foi enviado pelo Pai. Que nisto conhecerão que nós somos discípulos dele, não que somos grandes pessoas, que nós somos discípulos de um grande Salvador, se nós tivéssemos amor uns pelos outros. E ele fala isso aos discípulos, não o amor pelas pessoas do mundo, que também devemos ter, mas o amor que temos uns pelos outros, porque é muito fácil amar o mundo e não cuidar de quem está em casa com a gente. Amar a igreja de Jesus e não dar a minha vida pela igreja local onde eu devo demonstrar isso. Tá bom? Que Deus nos ajude, que Ele nos salve de nós mesmos e que Ele nos dê essa linda marca de uma membresia de uma igreja saudável. Nós estamos caminhando para lá. Eu fiz uma nota nessa parte que eu queria mostrar a vocês. Está no meu Kindle do celular. E diz o seguinte: a necessidade de decisões estatutárias é para a igreja, como membresia. Nós temos hoje cartório, nós temos hoje Código Civil, nós temos Lei Geral da Proteção de Dados, nós temos toda uma civilidade, uma cidadania como CNPJ que constituímos diante do mundo também. Isso depende de uma membresia saudável. O quórum exigido para tomada de decisões, o desenvolvimento e a implementação de projetos locais, isso depende de nossos dons, talentos, tempo, finanças envolvidos. Precisamos saber de fato com quem podemos contar. A filosofia ministerial e suas demandas. Nós precisamos entender o que que Deus tem nos dado por meio dos líderes que nos deu, que nos concedeu, e por meio dessa visão ministerial, a gente implementar nossos projetos, inclusive nossas reuniões regulares, as questões irregulares, extraordinárias, nossos trabalhos com grupos de interesse, faixas etárias, pequenos grupos, etc. Tudo isso tem a ver com aquilo que Deus coloca no coração de nossa liderança para ser implementado para nós aqui. Não é para central, não é para presbiteriana, é para quinta igreja. E assim eles têm lá, Deus deu para eles através dos líderes que estão lá, Deus dá para nós através de nós que estamos aqui. Ah, é uma pergunta para a gente pensar. É correto participar ou questionar o método, mas é errado ser indiferente. Então, como é que você tem se portado?
diante das coisas que a igreja faz, né? Como você tem se portado diante do que nós vivemos? Você tem sido indiferente? Isso está errado. Você tem o direito de participar, opinando, questionando, mas participar. Os recursos humanos disponíveis, nós precisamos saber com quem podemos contar através de quem de fato o membro é. E assim pensarmos, inclusive, para o nosso entorno da igreja. O que vamos fazer no entorno dela, na comunidade que nos circunda, tanto em nosso bairro quanto em nossa cidade, depende de quem Deus colocou como engajados ao nosso lado. Não existe membro não engajado. Pensa nisso. Ore por isso. Avalie sua condição. Tá bom? Que se cada um fizer o seu dever de casa, todos estarão melhores, inclusive eu. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por sua atenção.